Queridos, depois de 9 domingos, nós estamos encerrando hoje, concluindo essa série de mensagens Vencendo Gigantes, né? E eu confesso que foi um grande desafio meditar numa história tão conhecida. Quando a gente vai trabalhar um texto muito conhecido, é sempre um desafio. Por exemplo, algum tempo atrás eu trabalhei com os irmãos sobre o filho pródigo. Nós trabalhamos alguns domingos sobre o filho pródigo. Eu acho que 6 domingos, não me lembro, não me recordo. Mas quando você pega um assunto tão conhecido, um texto tão conhecido, e trabalhar esse texto, é desafiador. Para nós, pregadores, é sempre um desafio, né? Já é um desafio a gente pregar aqui, sabendo que tem tanta gente boa por aí pregando. E eu sei que vocês assistem, né? E vocês acompanham, e que vocês participam, ou de outros cultos, ou de outros pregadores, durante a semana. Então talvez no domingo você possa me ouvir aqui, mas durante a semana você ouve muita gente. E assim como pessoas hoje estão nas suas igrejas, nos seus cultos, estão participando lá, mas durante a semana acabam me ouvindo também. Então isso tem acontecido pós-pandemia, então muito mais. Mas é sempre um desafio para nós pregar e alcançar o seu coração, falar ao seu coração, à sua vida, e principalmente quando nós temos um assunto conhecido, um texto conhecido como esse aqui, sobre Davi e Golias. Eu também, para escrever essa série, que eram para ser 10 domingos, nós tornamos em 9, eu tive que comprar e ler vários livros. Eu comprei 4 livros em especial para essa série. 2 livros de pastores, um livro de um juiz, ele é juiz federal e ele escreveu sobre esse assunto, um livro de um jornalista do New York Times, chamado Davi e Golias. Então eu comprei pelo menos 4 livros para que eu pudesse sentar, rabiscar, escrever, pegar ideias, informações, para que essa série surgisse, para que a gente pudesse destrinchar o texto e trabalhar o texto, e esse texto ser aplicável, praticável na minha e na sua vida. Então eu tentei ser o mais prático possível e pegar uma história tão antiga e tão conhecida e torná-la prática, com lições preciosas para mim e para você. E hoje nós vamos encerrar essa série, a 9ª mensagem. Nós vamos falar sobre as lições que nós podemos aprender com o vencedor. Vimos esses últimos 3 domingos lições, no caso aí de um pai, né? Falamos sobre Jessé, falamos semana passada na ótica do Golias, lições de um perdedor, e hoje eu quero falar sobre lições de um vencedor. 1 Samuel, capítulo 17, verso 50, assim como foi semana passada, vai ser apenas um texto de referência, porque eu vou trabalhar todo o capítulo. Mas diz aí 1 Samuel 17, 50, assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Assim Davi venceu. Então vamos falar sobre algumas lições que eu posso aprender com este vencedor. A primeira lição que eu posso aprender com Davi é sobre valorizar os pequenos começos. Deixa eu explicar essa expressão, pequenos começos. Quando o povo voltou do exílio babilônico, tinha uma tarefa importantíssima, que era a reconstrução do templo. E quem assumiu como governador a reconstrução do templo foi Zorobabel. Ele era o governador da época e assumiu a reconstrução daquele lugar. Só que a reconstrução do templo começa como? Como é que começa a construção lá da sua casa? Ou começou a construção da sua casa, se você a construiu? Como é que começa uma reforma? Às vezes começa bem pequenininho. A gente começa bem pequeno, algo bem simples. E quando você chega no capítulo 4 de Zacarias, no verso 10, o profeta Zacarias diz assim: aqueles que desprezaram os pequenos começos, verão Zorobabel colocar a última pedra para inaugurar o templo. Ou seja, aqueles que desprezaram o começo, a reconstrução do templo, dizendo: isso não vai dar em nada, isso, desse jeito aí a gente não vai chegar em lugar nenhum, dessa forma a gente não vai conseguir chegar até o final, concluir aí a reconstrução. Quem menosprezou o dia dos pequenos começos,
vai ter que ficar lá de boca aberta, de queixo caído, quando vir o próprio Zorobabel inaugurando o templo que tinha sido começado lá atrás a sua reconstrução. Eu falo isso porque quando eu olho para Davi, como é que Davi começou? Como se deu o início da história? Como é que nós conhecemos Davi no início da sua história? Como um simples pastor de ovelhas. Mas esse simples pastor de ovelhas foi importantíssimo, né? O tempo dele ali, a maneira dele trabalhar, a maneira dele se preparar, a maneira foi importantíssima para que ele pudesse se tornar o guerreiro que ele se tornou e o rei que ele se tornou. Mas quem olhasse para o Davi, lá no início, quem olhasse para o Davi como um simples pastor de ovelha, poderia dizer que esse Davi iria se tornar um rei, ou que esse Davi seria capaz de vencer um gigante como Golias? Capaz, né? Mas Davi ali no seu início, no seu começo, aprendeu, e foi capaz de aprender a lutar com o urso e com o leão, e se tornar um guerreiro e um vencedor, para depois vencer o Golias, e vencer todas as dificuldades, todos os desafios que ele teria, não só como homem, como marido, como pai, mas como rei de Israel. Quando eu falo sobre valorizar os pequenos começos, porque a nossa vida deveria, pelo menos, começar pequena. Existem talvez algumas pessoas que começam um negócio, principalmente aqueles que têm herança, que têm muito dinheiro, podem começar algo grande, mas a maioria das coisas nós começamos pequeno. Você, por exemplo, tem provavelmente um computador na sua casa, a maioria de nós, ou um computador lá no trabalho, e existe um programa que está por trás de tudo aquilo lá, que uma empresa por trás da maioria dos nossos computadores, que é a Microsoft. Mas onde que a Microsoft começou? Na garagem de uma casa. Começou na garagem de uma casa. Eu tenho, e você provavelmente também tem, Facebook. Mas como é que o Facebook começou? O Facebook começou de uma brincadeira de amigos na universidade. Começou pequeno. Hoje pode valer milhões, bilhões, mas algo que começou pequeno. Eu falei alguns domingos atrás a respeito de um empresário que foi minha ovelha em Maringá, e ele tinha uma empresa de fabricação de poltronas. E nessa empresa, né, eu uma vez visitando essa empresa, perguntei para ele, como é que você começou? Né? E ele todo orgulhoso, ele disse, eu comecei lavando banheiro nas casas pernambucanas. Esse foi meu primeiro trabalho. Lavei tão bem o banheiro das casas pernambucanas, que depois eu comecei a limpar a loja, e depois eu me tornei empacotador, depois eu me tornei caixa, depois eu me tornei vendedor, depois eu me tornei gerente, né? E aí vendo todas as necessidades, e que não tinha determinado produto na loja, que eram poltronas, eu resolvi pedir demissão e começar a fabricação de poltronas. Eu falei, e onde você começou? Ele falou, na garagem da minha casa. Existia um serralheiro que fazia a estrutura de ferro para mim, o marceneiro que fazia toda a parte de madeira, existia um camarada que fazia a parte do estofado, a costura do estofado, e eu montava. Então eu pegava a madeira, pegava o ferro, trazia, levava, o cara montava para mim, trazia, eu montava na garagem da minha casa e colocava no meu Fietinho e ia vendendo e ia distribuindo as poltronas aqui mesmo em Maringá, e depois fomos crescendo, a garagem não comportava mais, e assim foi, começou pequeno. Hoje pode ser uma grande empresa, hoje pode ser um grande empresário, mas começou na garagem da sua casa com a cara e com a coragem. Há algum tempo atrás, abriu um mercado no condomínio, ao lado do meu condomínio, onde eu moro. E nos primeiros dias, o dono estava ali, né? E eu percebi que era o dono pelo carro que estava ali à frente, né? E ele estava ali todo elétrico e conversando com os funcionários, eu tinha visto ele descendo do carro. E aí eu perguntei para ele, você é o proprietário? Ele falou, sim, eu sou o proprietário. O senhor precisando de alguma coisa? Eu falei, não, quero te parabenizar, porque é muito bom ter um mercado aqui perto, para nós vai facilitar muito, mora aqui do lado e tudo mais. E aí perguntei para ele, como é que você começou? Ele falou, eu vim do Sul, se eu não me engano é do Paraná que ele veio, eu vim do Sul e vim com a cara e com a coragem. Né? Eu não vinha para Campo Grande, eu ia para o Mato Grosso. Mas o meu carro quebrou em Campo Grande. O meu carro quebrou.
E aí, como o meu carro quebrou aqui, aí eu coloquei o meu carro para consertar, eu olhei para a cidade e falei, não, mas que cidade boa. Por que eu vou subir sendo que eu posso começar alguma coisa aqui? E eu falei, e como é que você começou? Eu falei, eu comecei na garagem da minha casa. Eu colocava verdura, legume, eu comprava, colocava ali e vendia tudo. Aí comecei a colocar alguns outros produtos, arroz, feijão, óleo, abri né? E aí as pessoas compravam e eu ia repondo, a garagem não comportou, peguei um salãozinho, o salão não comportou, até que eu construí o primeiro mercado, a primeira loja, depois fui para a segunda loja, fui para a terceira loja, essa já é a quarta loja, e foi assim, mas eu comecei na garagem da minha casa. Valorize os pequenos começos. Valorize o seu primeiro trabalho. Valorize a sua primeira oportunidade que teve de trabalhar. Tem gente que gostaria de começar alto, ou começar grande, já começar gerente. Querido, comece lavando o banheiro. As experiências que você terá ao lavar os banheiros, ao conversar com os funcionários, ao empacotar algo, ao repor. Tem gente que quer começar como gerente do mercado, mas você pode ser repositor de mercadoria e ter contato com as pessoas, ver o que as pessoas compram, como as pessoas compram, como é que elas pesquisam, o que agrada ou desagrada, para que um dia, quando você se tornar gerente, você possa pegar as experiências que você teve como repositor, para que você possa trabalhar melhor como gerente. Valorize os pequenos começos. Eu sei que todos nós gostaríamos de começar, ter muito dinheiro e começar grande, talvez um negócio. Eu não quero mais trabalhar para outras pessoas, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Ok, mas talvez você não tenha condições para abrir um negócio gigantesco como você sonha, mas você pode começar pequeno. Então comece pequeno e valorize os pequenos começos. Olhe Davi. Como um simples pastor, e lá como pastor, vencendo leão e urso, se tornou capaz de depois vencer o Golias. Quem é fiel no pouco, diz o Senhor Jesus, eu o colocarei sobre o muito. Mas você precisa aprender a ser fiel no pouco. Porque se você não for fiel no pouco, você não vai ter condições de ser colocado sobre o muito, porque você também não será fiel. Você não vai ter capacidade quando for colocado sobre o muito. As chances de você fracassar quando começa grande é muito maior do que quando você começa pequeno. A gente já começando pequeno, devagarinho, a gente já quebra a cara, já erra muito. Imagina quando a gente começa grande, eu quero começar muito grande. Os desafios são maiores e nós não vamos ter condições, porque nós não temos experiência para enfrentar os gigantes daquele caso. Então, valorize os pequenos começos. Segunda lição que eu aprendo com Davi é: evite os excessos. Nós já vimos que a couraça de escamas de bronze, a lança, as várias armas, as peças da armadura de Golias pesavam mais do que Davi. Pesavam muito mais do que o Davi. Se Davi nem mesmo conseguia usar a roupa do rei, que era muito mais leve, ninguém acreditava que Davi fosse capaz de resistir a golpes daquele gigante por mais que alguns segundos. Saul fez questão de vestir seus trajes de Davi, mas Davi não estava acostumado com aqueles trajes, com aquela roupa. Não tinha condições de lutar, por isso tirou aquele peso todo, tirou tudo de cima de si e colocou apenas o seu alforje ali, a tiracolo, e pegou o seu cajado, cumprimentou o rei e foi para a luta, apenas com as suas próprias vestes, com seu alforje, com seu cajado, com a sua tiradeira. Era assim que ele conseguiria vencer aquele gigante. Eu poderia trazer uma mensagem só sobre esse assunto, só sobre essa parte. Por exemplo, falando sobre aqueles que não assumem a responsabilidade, mas entregam a sua responsabilidade para outras pessoas. Eu poderia pegar só esse texto do Saul, que pega as suas vestes e tenta vestir Davi. E poderia falar sobre homens, sobre mulheres, sobre pessoas que não assumem a sua responsabilidade, mas pegam as suas vestes e tentam vestir outras pessoas. Eu não assumo essa responsabilidade, mas passa a minha responsabilidade para você. Eu não sou homem suficiente para vestir essa roupa e para ir para o campo de batalha para vencer o gigante, mas está aqui, esposa, veste você e vai você no meu lugar. Então a responsabilidade é sua, vai e faz isso para mim. Quantos homens abrem mão, quantos pais abrem mão da responsabilidade, não cumprem o seu papel, eles terceirizam para que outras pessoas façam. Eu poderia só nesse texto pregar sobre isso. Mas os meus olhos se voltam para o momento em que Davi, ao receber as roupas de Saul, diz: não, eu não quero isso, porque é pesado demais para mim.
E eu preciso ter agilidade, mobilidade para vencer esse gigante. É pesado demais para mim. E ele tira aquele peso. Isso me chama a atenção para outra coisa. Queridos, ir para uma batalha, vencer um gigante, já é demais de pesado. Você já tem batalhas essa semana e gigantes para vencer essa semana. É demais de pesado. Agora, você ir para uma batalha carregando um peso desnecessário, é pior. E quantos carregam pesos sobre a sua vida? Quantas pessoas estão carregando um peso desnecessário sobre a sua vida? E quando eu falo peso, eu estou pensando aqui de pessoas que estão carregando culpa por erros que cometeu, raiva por ofensas que sofreu, aborrecimento por dívidas que não conseguiu pagar, frustração por um projeto que deu errado, desgosto por causa de um empreendimento que faliu, ressentimento por causa de uma traição que sofreu, trauma por ter sido vítima de alguma crueldade, revolta por ter sido injustiçado, mágoa por ingratidões. Existem pessoas que carregam sobre si um peso excessivo e desnecessário. Como pastor eu vejo pessoas, enfrento situações de pessoas que às vezes vêm conversar, mas estão carregando algo de décadas. Às vezes falam como se tivesse acontecido ontem. Porque eu lembro quando ele me falou, mas quando que ele te falou? Sei lá, eu tinha uns 15 anos. E quantos anos você tem? Eu tenho 35, mas já faz 20. Já faz 20 anos e você lembra de algo que ele falou há 20 anos, como se fosse ontem. Porque me magoou, e você carrega essa mágoa durante 20 anos. Ou seja, eu tenho um gigante para enfrentar essa semana, eu tenho um grande desafio, eu tenho algo para enfrentar, e ainda eu estou levando para enfrentar esse gigante, eu estou levando mágoa, estou levando ressentimento, estou levando tanta coisa sobre mim. Ou seja, já é pesado por demais ter que enfrentar situações, e ainda eu tenho que enfrentar situações carregando um peso excessivo sobre mim. Tem gente que não consegue colocar um ponto final. Eu lembro de uma irmã, certa vez, que chegou em mim, nós cantamos uma música que falava do choro que pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós cantamos, eu acho que é essa música, fala hoje sobre isso, uma das canções. E a pessoa me abordou à porta, mas não era essa música não. A pessoa me abordou à porta e falou assim: pastor, eu estou cansado. Às vezes na igreja a gente fica cantando que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. A alegria nunca vem na minha vida. Como se eu tivesse culpa, Falei, desculpa de eu ter nascido, e do louvor ter cantado essa música. A alegria nunca vem, eu só choro. Tem uma música que só fala isso também, Eu só choro. Você só chora. Mas o que é que você chora? Eu fui visitar a irmã. Olhei para aquele desabafo, falei, meu Deus, que situação. Fui visitar, falei, qual é a situação? É porque meu marido faleceu. Mas quantos anos seu marido faleceu? Já faz não sei quantos anos. Oh, meu Deus do céu, já faz não sei quantos anos que o marido faleceu. E você está chorando ainda a morte do seu marido, não sei quantas décadas. Porque o meu filho também, não sei o que lá. Enfim, eu fui olhando para a história, é só ossos. Só ressuscitando mortos, ressuscitando casas, ressuscitando situações, lá de trás, de 10 anos, de 15 anos. Eu falo, meu Deus do céu, será que na sua vida toda não tem um motivo de alegria? Você não viu a sua filha que cresceu, você não viu a sua filha que se casou, você não viu o seu neto que chegou, você não percebeu absolutamente nada de alegria, você não viu a sua casa que foi quitada, você não viu que você trabalha em 2 trabalhos e ganha muito dinheiro, você não percebeu que... Não, eu não percebi, é lógico que não percebeu, porque você fez questão de apagar a luz. Não é que alegria, não é que amanhã nunca chegou, você nunca abriu a janela para ver o dia nascer. E tem gente que é assim, nunca coloca um carimbo dizendo acabou, não coloca um carimbo dizendo olha, foi consumado, nunca coloca um carimbo dizendo caso encerrado. Não, continua ressuscitando situações lá de trás, lá do passado, e fala com uma naturalidade como se tivesse acontecido ontem. Talvez você tenha gigantes para enfrentar essa semana, mas por que você está indo enfrentar esses gigantes, carregando mais um fardo pesado sobre você? Por quê? Para quê?
Precisa de tanta raiva? Precisa desse ressentimento? Precisa dessa mágoa? Precisa dessa falta de perdão? Precisa dessas mensagens que foram lançadas sobre você e que você continua carregando isso? Acabou, querido, passou. Ai, porque nós tivemos uma crise no casamento, a crise acabou. A crise passou, já é passada, acabou. Não precisa ficar revisitando o baú e ficar lembrando o que aconteceu. Acabou, acabou. Ai, porque lembro da época que eu fiquei doente. A época que você ficou doente, foi. Já acabou, já passou. Você está curada, graças a Deus, em nome de Jesus. É nova vida, nova fase. Acabou. Então tem gente que fica carregando um fardo pesado por demais, desnecessário, sobre a sua vida. Davi me ensina a evitar os excessos, a deixar esse fardo, deixar essa carga pesada demais. Já é pesado o que eu tenho que enfrentar. Ter que enfrentar ainda levando mais carga, desnecessário. Então essa é uma lição que Davi me ensina. Tire o peso de sobre você. Uma terceira lição que Davi me ensina é que gigantes podem ser vencidos. Quem é pequeno tem chance de vitória, apesar de lutar com adversários maiores e mais fortes. Gigantes podem ser vencidos. Sun Tzu, que era um sábio chinês do século IV a.C., ele explicou que a superioridade numérica de um exército não garante a sua vitória. E por um motivo muito simples: mesmo que você tenha números a seu favor, se você não souber administrar isso, você pode pôr tudo a perder. E aí ele cita duas frases que eu acho bem interessante. É mais importante ser mais inteligente que o inimigo do que ser mais poderoso do que ele. E os números por si só não asseguram qualquer vantagem. É mais importante ser mais inteligente do que o inimigo do que mais poderoso do que ele. Quando eu olho para a batalha Davi e Golias, quem que era o mais poderoso? Quem que era o mais forte? Mas eu pergunto para você, quem foi o mais inteligente? Se eu fosse pegar numericamente, né, quem tinha mais chances de vitória? Davi ou Golias? Golias. Se eu perguntasse para Saul, vamos fazer uma aposta, Saul, quem que vai vencer? Davi ou Golias? O que você acha que Saul ia responder? Golias. Se eu perguntasse para qualquer pessoa do exército ali, quem que vocês acham que vai vencer? Davi ou Golias? Até mesmo para os irmãos do Davi, o que eles iam dizer? Golias. Com certeza Golias vai vencer. Vai ser fácil para o Golias vencer. Olha o tamanho do homem, olha o tamanho do nosso irmão, olha o tamanho do Davi, coitado, não tem chance não. Ele vai ser esmagado por esse gigante. Mas ele tinha todo o poder, Golias tinha todo o poder, mas não tinha inteligência. Não tinha inteligência. Davi me ensina que gigantes podem ser vencidos. E aí eu vou pegar um trecho de um dos jornalistas, daquele que eu citei, de um livro que eu citei, no princípio, o nome dele é Malcolm Gladwell. O nome do livro é Davi e Golias. E ele observa que o guerreiro filisteu estava preparado para a luta corpo a corpo, em que precisaria se movimentar muito pouco. Então você imagina, o gigante com o seu escudo, com a sua espada aqui, ele ia lutar muito pouco, o cara ia chegar, então ele ia desvencilhar um golpe, o outro também ia dar, ele ia proteger, ia ficar aqui. Agora você pega um cara de 2,90 m e pega um rapazote aí pequenininho, franzino, então cada golpe que desse ia ser um massacre para o Davi. Só que não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Se o Golias queria uma luta corpórea, pertinho, uma luta simétrica, ou seja, eu estou com espada, escudo, armadura e você também, e nós vamos lutar de igual por igual, com as mesmas armas, ok, eu vou vencer você, com toda certeza o Golias ia vencer, mas não foi o que aconteceu. Davi foi esperto. Ele levou apenas um cajado, apenas o seu alforje, movimentava-se com agilidade, mas não se aproximou de Golias, para que Golias pudesse lhe dar um golpe. Ele nem sequer se aproximou, de longe ele lutou contra o Golias. Davi pôs, aí pegando uma das frases dele, ele diz que Davi pôs uma pedra em sua funda e girou cada vez mais rápido, a 6 ou 7 voltas por segundo. Quem já viu uma tiradeira, né? Quando você coloca e gira no ar, e rapidamente aquele negócio, foram 6 a 7 voltas por segundo. E quando ele lançou, a pedra voou. Esse mesmo autor do New York Times, ele diz que, citando um expert em balística, Ethan Hirsch, ele afirma que o arremesso de Davi foi equivalente ao tiro de uma pistola moderna de tamanho razoável. Golias não teve tempo de se preparar. Quando ele caminhou na direção do Davi, Davi saiu correndo e já girando a funda e lançou. Não teve tempo para se preparar. A hora que ele viu, já estava no chão. Ele nem viu.
ele já caiu. Saul, os seus próprios guerreiros achavam impossível a vitória do seu representante. Havia ceticismo de um lado e havia a prepotência do outro. Do lado de cá, gente dizendo, Davi não vai ser capaz de vencer. E do lado de lá, dizendo, com toda certeza, o nosso Golias vai derrotar e vencer esse camarada. Ceticismo de um lado, prepotência do outro. Mas ninguém pensou que, além da força física, poderia existir um elemento surpresa. Uma habilidade, uma velocidade, determinação, fé, para que aquele menino pudesse vencer aquele gigante. Davi foi para a batalha sendo ele mesmo, e a agilidade, a sua mobilidade foram exatamente as vantagens que ele tinha para enfrentar aquele gigante. Gigantes podem ser vencidos. E quando a gente pensa sobre isso, isso serve de estímulo para os pequenos e de alerta para os grandes. Os pequenos é um estímulo. Eu posso vencer aquele que é maior que eu, mas aquele que pensa que é grande, tome cuidado, porque existem pequenos que podem te vencer. Então, é um sinal de alerta. Uma quarta lição que eu aprendo com Davi é que vence quem se prepara melhor. Vence quem se prepara melhor. Semana passada eu falei que Golias falava demais e agia pouco. Há um ditado popular que diz, fale menos e faça mais. Esse é um ditado precioso, né? Só que Golias não teria escutado esse ditado, porque ele acreditava tanto em si, na sua força, na sua capacidade, que ele não escutaria ninguém. Ninguém. Ele seria vencedor com toda certeza, e ninguém iria convencê-lo a agir de uma forma diferenciada. Além de falar demais, Golias era muito grande, o que o tornava lento. Ele estava preparado para lutar com alguém que usasse força física e equipamento militar tradicional, assim como ele estava usando. Nesse formato, ele teria vantagem, com toda certeza, por causa do seu tamanho. Acontece que o combate não foi simétrico, mas foi assimétrico. Davi não fez o jogo do adversário. Golias desprezou Davi por causa da sua aparência, mas acabou sendo derrotado por aquele rapaz franzino. O fato era que Davi se encontrava bem preparado para enfrentar Golias. Aquele tipo de combate. Provavelmente, o urso-leão que ele teve que enfrentar lá atrás, não foi, o leão chegou, ele falou, e arregaçou as mangas e disse, então vamos lutar tete a tete. Provavelmente ele usou a mesma estratégia. Saiu correndo por cima de uma montanha, de alguma, né? Ou de uma árvore, pegou a sua tiradeira e lançou e foi atingindo pedras no animal, até que o animal ficasse tonto ou fragilizado para que ele pudesse descer e matar o animal, vencer com as suas próprias mãos daí. Mas provavelmente já tinha utilizado aquela tiradeira e com muita precisão. Ele não fez o jogo do adversário. Ele não fez o jogo do Golias. Davi se encontrava preparado para aquele tipo de combate que estava prestes a realizar e se antecipou ao inimigo. Tudo deu certo na ação de Davi, porque ele estava preparado para surpreender Golias com uma estratégia diferente, com um combate diferente. Golias era bom de marketing, mas inábil em mudanças de cenário. Era bom de marketing, de gritar, mas não era capaz de enfrentar uma situação diferente daquele que ele estava acostumado, habituado a lutar. Ele não foi capaz de analisar uma nova realidade, não estava preparado para enfrentar combates diferentes. Davi sim, estava preparado para aquele momento. Estava preparado para enfrentar aquele gigante. E ele escolheu o terreno certo, o lugar certo. Ele escolheu a arma certa e o jeito certo para executar aquele gigante. E isso é crucial sobre as nossas vidas. Ou seja, parte da preparação consiste em estudar o gigante, em estudar aquilo que eu estou enfrentando e escolher como é que o combate vai acontecer, como isso ocorrerá, a melhor maneira disso ocorrer. Uma quinta lição que eu aprendo com Davi é: procure o melhor ângulo. Deixe-me explicar isso para você. Quando alguém me procura e a gente vai conversar como casal ou como pessoas, procuro por um aconselhamento. Primeiramente, eu sou convidado a entrar no cenário daquilo que a pessoa está dizendo.
Essa é a diferença, por exemplo, de um pastor e de um terapeuta. Um pastor, ele entra no cenário, ele tenta entender a dor daquela pessoa, vivenciar a dor daquela pessoa. Um terapeuta não. Ele ouve, dá alguns conselhos e pronto, acabou. Fechou a pasta, foi para casa, aquela pessoa como se não existisse para ele. O pastor não. Ele vai para casa pensando, o que é que eu posso fazer para aquele irmão? E domingo ele está pregando aqui na frente, olhando, falando, aquele irmão está ali me observando, o que eu posso fazer por ele? E agora eu falei tal coisa na pregação, ele vai achar que é para ele, né? E não é para ele. É uma situação bem complicadíssima, né? É bem complicada. Mas quando nós somos convidados a entrar no problema, mas quando aquela pessoa está desabafando e ela não consegue enxergar uma saída, a minha função é trazer a pessoa para fora, para que ela possa enxergar a saída. Porque quando alguém diz assim, ai pastor, porque eu já fiz isso, 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 eu tentei. Aí você fala, mas por que ele não fez isso? Para mim, que estou do lado de fora, é tão fácil enxergar uma saída, uma solução. E às vezes eu falo para a pessoa, mas você já fez isso? Porque se você fizer assim, vai acontecer isso, e você consegue. E ela fala, puxa, eu nunca pensei nisso. E por que ela nunca pensou? Porque ela está do lado de dentro. 40 dias o Golias gritou, e todo mundo ali de Israel ficou morrendo de medo. Por quê? Estavam do lado de dentro. Aí chegou o Davi. E quando viu o Golias gritando do lado de lá, ele falou, não estou entendendo não. Por que esse povo está tudo com medo? E esse gigante está gritando desse jeito, o povo está todo mundo correndo de medo aqui. Por que isso? Por que Davi não teve a mesma reação dos demais? Porque ele estava olhando a situação do lado de fora. Ele enxergou o gigante por outro ângulo. E é isso que nós precisamos fazer. Quando nós estamos enfrentando gigantes na nossa vida, nós precisamos tomar certa distância, ficar do lado de fora, tomar certa distância para enxergar o que está acontecendo e como eu posso resolver aquela situação. Como é que eu posso resolver isso? Eu preciso sair do problema, ficar do lado de fora, pegar uma certa distância, olhar aquela situação por outro ângulo, para que clareie a minha mente, meu entendimento de como lidar diante daquela situação. É importante questionar perspectivas, novas perspectivas. É importante questionar se o gigante que está à nossa frente é tão monstruoso assim. É preciso fazer checagem, observá-lo de fora, observá-lo de longe, de outro ângulo. Foi isso que Davi fez ali no campo de batalha. Foi exatamente isso. Além do mais, Davi também percebeu algo que ninguém percebeu. Enquanto todo mundo olhava, e quando você olha aí para a história e vê a narrativa do Golias, como é que Golias começa a ser descrito? Ele fala do seu tamanho, quantos côvados ele tinha, e logo em seguida fala da sua armadura. Mas Davi não olhou para o tamanho, e Davi não olhou para a armadura. Davi olhou para a brecha que existia ali naquele capacete, uma pequena abertura que existia, e que aquela pequena abertura, uma pedra certinha ali, iria desmaiar aquele gigante. Ele viu a situação por outro ângulo. Enquanto todo mundo olhava para a lança, olhava para a espada, olhava para o escudo, olhava para a armadura e ficava imaginando, olha, deve pesar uns 60 quilos, deve pesar uns 80 quilos, aquilo tudo deve pesar uns 100 quilos, aquele homem é muito forte, oh meu Deus, oh. Davi olhou para tudo aquilo e falou assim, rapaz, não é que tem um buraco naquela testa lá? Ele olhou por outro ângulo. Onde todo mundo viu uma fortaleza, Davi viu um buraco. E através daquela brecha, daquele buraco, eu sou capaz de derrubar esse gigante. Simples assim. Então olhe para o seu gigante numa nova perspectiva. Se posicione de uma maneira diferente para que você possa ter condições de girar a funda de tal maneira e lançar a pedra de forma a atingir o seu adversário e vencê-lo. Davi me ensina isso. Olhe por outro ângulo, olhe por outra perspectiva. Não saia correndo e fugindo e gritando de medo, mas encare. A questão de encarar de frente é necessário, não adianta fugir. Eu preciso encarar a situação de frente, mas eu também preciso dar uma olhadinha de lado, para ver quais são as brechas, encontrar os pontos fortes e os pontos fracos, e estudar o gigante, aquilo que eu estou enfrentando da melhor maneira possível, para que eu possa vencê-lo e derrubá-lo. E por fim,
Uma sexta e última lição que eu aprendo com Davi é que você nunca está sozinho. E por que nunca estou sozinho? Eu quero destacar algumas coisas aí para você. Primeiro, eu destaco que você não está sozinho, como Davi não estava, porque quando você enfrenta situações, você carrega consigo experiências do passado. Por exemplo, hoje sou pastor aqui há 7 anos. Antes de passar por aqui, fui pastor 4 anos em Assis, 3 anos em Dourados, 7 anos em Maringá. Além disso, trabalhei outros 5 anos em Ourinhos. 6 anos, desculpa. Ao longo de toda essa caminhada de 96 para cá, quantas experiências eu adquiri. Então, quando eu enfrento uma situação hoje, como é que eu enfrento essa situação? Com as experiências que eu já tive, boas e ruins. Mas eu trago essas experiências comigo. Eu nunca estou sozinho porque eu tenho experiências. Olha o Davi, ele foi lutar com Golias, mas quais eram as suas experiências? O leão e o urso. Eu já venci, eu posso vencer agora esse gigante. Então ele pegou as experiências do seu passado e trouxe. Assim, nós não estamos sozinhos, nós carregamos experiências. Além disso, nós também caminhamos com pessoas, né? Eu posso enfrentar determinada situação. Tivemos, por exemplo, há 2 anos a pandemia, né? Igreja fechada, cultos online. Como é que a gente faz? Eu não caminhei sozinho, eu tinha gente comigo. Existia uma equipe, existiam pessoas comigo o tempo todo, para abrir a igreja, para enfrentar os medos, enfrentar os riscos. Não pode, tudo tem que ficar, toque de recolher. A gente desrespeitava o toque de recolher, entre aspas, vinha para cá, abria a igreja, ligava tudo, transmitia para que você em casa pudesse assistir. Mas a gente estava correndo risco vindo para cá. Para cantar, para tocar, para pregar, e para fazer tudo que tinha que fazer enquanto você estava em casa. Fica em casa, você ficou em casa, nós não. Mas eu não fiquei sozinho. Tinha gente comigo, o tempo todo. O tempo todo. E tem gente comigo o tempo todo. Eu não estou sozinho. Eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, eu tenho minha mãe. Tenho certeza que a minha mãe é uma das pessoas que ora muito por mim. Todos os dias eu tenho certeza. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que a minha mãe ora por mim. Você não está sozinho. Uma coisa você pode ter certeza. Sua mãe pode não estar morando com você, ou pode morar longe de você, mas a sua mãe, o seu pai oram por você todos os dias. Você não está sozinho. Você tem gente do seu lado. Tem a sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão. Tem gente lá no seu trabalho que caminha com você, que quando te vê prostrado fala: rapaz, vamos, não, vai dar certo, e te empurra. Tem gente com você o tempo todo. Davi não estava sozinho, porque tinha gente com ele. E Davi não estava sozinho, acima de tudo, porque Deus estava com ele. E é isso que para mim, da história, é lindíssimo, porque quando ele enxerga aquele gigante, ele vê um gigante afrontando Deus. Por que esse incircunciso filisteu está falando isso do exército de Deus? Ele está enfrentando Deus, ele está provocando Deus. Davi enxergava Deus. Quando ele foi para lutar com Golias, e o Golias: você acha que eu sou um cachorro para que você venha a mim com paus, rapaz? Né? Eu vou acabar com você, eu vou destruir você, eu vou dar a sua carne para as aves. E aí Davi levanta a sua voz para dizer: você vem a mim com a sua arma, com o seu escudo, com a sua espada, você vem a mim com a sua couraça, com a sua armadura, você vem a mim com tudo isso, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou sozinho. Por quê? Porque Deus está comigo. Nós passamos durante 9 domingos esse videozinho na abertura da mensagem, de tudo aquilo que é dito ali, que foi escrito, narrado, de todas as cenas da história. A que mais me impressiona é o momento em que Davi joga pedra e aparece no filme como se fosse um raio, saindo da funda da tiradeira de Davi e atingindo a testa do Golias. Você lembrou? Viu essa imagem várias vezes aí durante os domingos? Eu não tenho dúvidas de que o Davi se preparou e ele era versátil naquilo, ele era experiente. E ele girou a funda, mas Deus fez a funda girar na velocidade certa, a pedra sair na hora certa,
e atingir o lugar certo. Eu não tenho dúvidas de que aquele raio que você vê na filmagem, eu não tenho dúvidas de que é o dedo de Deus colocando a mão na pedra e fazendo assim, ó, deslizando e atingindo a testa do Golias. Eu não tenho dúvidas. Davi estava ali, se colocou à disposição para enfrentar aquele gigante, mas ele não estava sozinho, porque Deus estava com ele o tempo todo. E você também não está sozinho ao enfrentar os gigantes da sua vida. Não tem apenas as experiências da sua vida, as experiências que você já passou e que você pode carregar. Além das experiências e além de pessoas que estão ao seu lado o tempo todo, saiba que Deus está com você, Deus está ao seu lado. Você vai enfrentar os gigantes essa semana, você vai enfrentar os gigantes no mês de julho, você vai enfrentar muitos gigantes na sua vida, mas você nunca vai estar sozinho, nunca vai estar desamparado, porque Deus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você. E isso nós precisamos carregar. Essa é uma das lições mais importantes que Davi me ensina. Eu nunca estou sozinho. Eu posso até orar lá no meu quarto e não ouvir Deus me responder, mas eu sei que Deus está ali e que Ele está ouvindo a minha oração. Eu posso enfrentar muitos desafios, mas eu sei em todo tempo que Deus está presente para me ajudar a vencer todos esses desafios. Nele. Eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando eu olho para essa história, para a gente concluir, e antes que a bateria acabe, o Rajim está lá preocupado. O que é que o pequeno Davi pode ensinar para você? Quais as lições que você pode aprender com Davi? Não só hoje, diante de tudo que você ouviu ao longo dessas 9 semanas, quais lições você pode aprender com essa história? Eu espero que você saia daqui, hoje de forma mais específica, saia daqui dizendo, puxa, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nessa ótica, eu nunca pensei nessa direção. De fato eu preciso mudar, de fato eu preciso enfrentar uma outra ótica, talvez eu preciso me afastar um pouco para enxergar uma outra saída para essa situação. Eu preciso tirar esse peso sobre mim para enfrentar esse gigante. Eu não sei o que é que Deus falou de forma prática para você, mas eu espero que você tenha crescido e aprendido muito com esse pequeno gigante chamado Davi na sua história para as nossas vidas. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Quais são as lições que você pode aprender com Davi? O que esse pequeno rapaz, simples pastor de ovelhas, pode ensinar para você? Será que Davi não está dizendo para você nessa noite que está na hora de começar de forma mais humilde? Ou de valorizar os seus pequenos começos, a sua história? Será que não está na hora de desvencilhar de tanto peso do seu passado que você tem carregado? Será que não está na hora de crer que gigantes podem ser vencidos e que você está se achando tão pequeno e incapaz, e Ele está dizendo para você que não, o gigante pode ser vencido? Será que não está na hora de se preparar melhor para a batalha? Será que não está na hora de procurar um outro ângulo, uma outra visão, para que você possa enfrentar isso que está vindo sobre você? Será que não está na hora de olhar para os lados e ver que você não está sozinho? Além das suas experiências, existem pessoas e o próprio Deus está com você. Será que você não entrou aqui nessa noite dizendo, eu me sinto tão só. Eu me sinto tão só. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por podermos encerrar essa série. 9 domingos caminhamos juntos. Tantas lições, tantos aprendizados. Tanta coisa com Davi e com Golias pudemos aprender. Com Jessé, com os irmãos de Davi, com o escudeiro, com os
soldados acovardados com Saul. Cada personagem aqui pode nos ensinar muita coisa. Hoje, de forma mais específica, olhamos para o Davi. Obrigado pelas lições. A minha função, ó Deus, é estudar, é preparar, é escrever. Mas eu creio que a função do Teu Espírito é convencer, é mudar, é penetrar coração, mente, fazer diferença na minha e na vida dos meus irmãos. Então a minha oração nessa noite é para que o Senhor faça isso. Que essas lições e essas mensagens possam ser vistas, revistas, analisadas, que a gente possa crescer cada vez mais, se aprofundar cada vez mais, e ao enfrentarmos os gigantes, os desafios à nossa frente, a gente possa olhar para essa história e dizer: ah, se Davi foi capaz, eu também sou. Se ele venceu, eu também posso. Porque ele não foi na sua própria força e capacidade, ele foi na força do Senhor e venceu. Obrigado a Deus por esse tempo, não só de série, mas esse tempo de culto e tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas aqui nessa noite, tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Muito obrigado. Leve-nos para as nossas casas em paz, em segurança. Dê-nos, Deus, um domingo ainda, um resto de domingo abençoado, uma noite gostosa, um repouso, ó Deus, muito bom para o nosso corpo. Amanhã, segunda-feira, um novo dia, uma nova semana, novas tarefas, novos afazeres, ou a mesma rotina, mas novos desafios. Que o Senhor caminhe conosco e nos torne vencedores ao longo dessa semana. Que os gigantes que vierem sobre nós possam ser derrotados em nome de Jesus. E que a gente saia vencedor e sempre glorificando e honrando o nome do Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.